O dizer popular de que algo é doce como mel vai ganhar uma atualização, já que um novo tipo de mel foi desenvolvido no Brasil, está sendo desenvolvido. Você consegue imaginar a tradicional produção das abelhas com sabor de chocolate? Logo, logo será a realidade. É o que nós vamos falar para você hoje sobre essa criação, propriedades e como ele pode ser ainda mais benéfico para a sua saúde. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Felipe Braganholo, pesquisador. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. Pesquisadores da Unicamp criam um mel com sabor de chocolate, uma união criativa entre ciência, sustentabilidade e sabor, com potencial para revolucionar desde a gastronomia até a indústria de alimentos. Ô Felipe, como foi o processo para descobrir essa combinação entre mel nativo de abelhas, sem ferrão e cascas de cacau? Então, a primeira ideia foi que o meu projeto inicial de pós-doc aqui na Unicamp foi para valorizar subprodutos agrícolas. E um dos subprodutos agrícolas que a gente está buscando a valorização são as cascas da amêndoa do cacau. E baseando-se na composição desse material, a gente propôs algumas estratégias para tentar buscar um extrato, por exemplo, com alto valor agregado, para conseguir dar uma outra destinação a esse material. E uma das ideias que a gente teve foi empregar o mel de abelhas nativas como solvente, porque o mel de abelha nativa ele tem algumas características que mais para frente eu vou explorar um pouquinho mais, porém o mais interessante é que ele tem a capacidade de extrair alguns compostos da casca de amêndoa de cacau e além disso, até de forma não proposital, ele também traz um pouco do sensorial das cascas de amêndoa de cacau junto. Vocês fizeram essa mistura aí no laboratório, durante o estudo? Sim, a gente tem, por exemplo, a casca de amêndoa de cacau e ela em um recipiente, a gente adiciona o mel de abelha sem ferrão. E, a partir disso, a gente realiza o processo de extração, onde os compostos das cascas de amêndoa de cacau migram para o mel. E assim a gente consegue um extrato que a gente chama de pronto para uso, que, por exemplo, ele poderia ser empregado tanto para alimentos, às vezes para aditivo em algum cosmético e outras aplicações. Como funciona a extração assistida por ultrassom? E então, essa eu acho que é a base do trabalho, porque a gente não simplesmente buscou fazer uma extração convencional, que a gente fala, a gente buscou agregar um pouco mais de tecnologia, e a extração assistida por ultrassom, ela é chamada de um processo intensificador, pois a gente intensifica o processo, tornando mais eficiente, com um tempo mais curto, e com outras vantagens, por exemplo. Essa técnica ela funciona a partir da emissão de ondas sonoras a uma intensidade e frequência específica, e essas ondas elas fazem um rompimento de algumas bolhas que tem no solvente, que no caso é o mel, e essa ruptura ela emite uns microjatos que rompem essa matriz da casca de amêndoa de cacau. Isso facilita o processo de extração. Então, esse rompimento que as ondas sonoras fazem no meio facilitam que o composto saia da casca de amêndoa de cacau e migre para o solvente. Quando você fala solvente, já vem à mente um produto químico, né? Como que o mel ele atua como um solvente comestível? É com a ajuda desse ultrassom? Então, o solvente, na maioria das vezes a gente pensa em algo químico, e um dos pontos que também vem à mente é algo mais de uma fonte fóssil, por exemplo, do petróleo. Muitos solventes que, por exemplo, são empregados na indústria de química, outros tipos de indústria, por exemplo, a farmacêutica, empregam solventes de fontes de petróleo, que eles às vezes facilitam o processo de purificação e para outras finalidades. E o mel ele atua como solvente, principalmente o mel de abelha sem ferrão, porque ele é menos viscoso. Então imagina que a gente consegue fazer um processo muito mais fácil quando ele não é tão viscoso, porque menos viscoso seria ele mais líquido. Como imagina você comparar o mel, que a gente normalmente consome, com água. O mel de abelha sem ferrão, ele fica mais próximo da liquidez da água, que é aquela coisa que ele escorre mais fácil, e esse escorrimento mais fácil faz com que ele entre em contato muito mais efetivo com a matriz vegetal e consiga extrair melhor esses componentes, que no caso são os compostos fenólicos, as metilxantinas da casca de amêndoa de cacau.
E esses compostos bioativos presentes nas cascas de cacau, quais que foram extraídos? Você falou aqui ó, alguns. Então, a gente pensou inicialmente que, como o mel tem uma quantidade, e principalmente o mel de abelha sem ferrão, uma quantidade maior de água, que ele conseguiria extrair melhor compostos que têm afinidade com a água, ao invés de, por exemplo, com solventes mais apolares, que a gente chama, que para exemplificar fica mais fácil, seria o óleo, por exemplo. Então a gente conseguiu extrair inicialmente as teobrominas, a teobromina no caso, que é uma metilxantina, juntamente com a cafeína. E a cafeína todo mundo conhece, que está no café, mas que também tem uma quantidade na casca de amêndoa de cacau. E além dessas metilxantinas, que a gente chama e classifica, a gente também conseguiu extrair alguns compostos fenólicos. Então, ambos estes têm efeitos benéficos na saúde, que a gente chama de compostos bioativos, fitoquímicos, e eles podem trazer benefícios principalmente vinculados a uma dieta adequada, exercício físico, maior longevidade, maior saúde cardiovascular, redução de alguns problemas de saúde. Então, a gente consegue associar ele a um produto com mais benefícios à saúde. E esses bioativos eles foram extraídos apenas das cascas, então você consegue dar um reaproveitamento para a casca, extraindo aí nutrientes que vão ser misturados ao mel, vão trazer um sabor diferenciado e também tem benefícios para a saúde. Exatamente, essa parte é uma parte muito interessante, porque se a gente for pensar as cascas de amêndoa de cacau se descartadas, esses compostos vão para o solo, para atividades de pouco valor agregado que a gente fala. Então, quando a gente extrai esses compostos com mel, aí trazer mais um ponto, o mel já tem alguns compostos bioativos. Então, quando a gente faz esse processo de extração, a gente aumenta a capacidade dele de ter um efeito antioxidante, por exemplo. Tanto que isso a gente conseguiu confirmar, que o mel inicialmente já tem um potencial antioxidante, porém depois desse processo de extração a gente consegue aumentar esse potencial. E além disso, isso é causado principalmente pelo aumento de compostos bioativos no meio, que aí sim, esses compostos bioativos, muitos deles provêm das cascas de amêndoa de cacau. Esse mel, ele tem realmente um sabor que lembra o chocolate? Então, a casca de amêndoa de cacau, se você cheira ela, você tem, por exemplo, as amêndoas, que é empregado para fazer o chocolate, você não consegue diferenciar o que é casca, o que é amêndoa, porque eles têm um sensorial muito parecido. A única questão que é mais problemática da casca é que ela tem mais fibra, então seria mais difícil a gente conseguir incluir ela em alguns produtos, porém já existem tecnologias que estão buscando isso. Então, quando a gente faz esse processo e a gente consegue extrair, por exemplo, alguns compostos que trazem um amargor do cacau, outros que trazem um pouco a coloração, a gente consegue fazer com que o mel tenha sim um sensorial que lembre muito mais o cacau, só que nesse caso não aquele chocolate ao leite doce, mas sim um pouco mais do amargor, um pouco do cheiro do chocolate que está relacionado ao cacau. E isso faz com que a gente consiga não só trazer os bioativos do cacau, mas que também traga sim um pouco do sensorial do chocolate, no caso, que é o produto final, o principal produto do cacau. Ele fica assim com esse sensorial do chocolate, porém uma das coisas que a gente está buscando fazer agora, já que a gente conseguiu verificar isso, é otimizar esse sensorial e verificar o quanto o consumidor teria interesse de consumir esse produto e o quanto como eu poderia dizer, palatável para o consumidor. Então, são outros estudos que a gente está buscando fazer agora. E qual que é a diferença, então, entre o mel de abelha nativa e o mel de outras abelhas europeias, por exemplo? O principal que a gente consegue definir é a porcentagem de água. E a porcentagem de água modifica muitas coisas. Por exemplo, que eu mencionei anteriormente, a viscosidade. Se a gente pegar um tubinho e colocar o mel de abelha sem ferrão e o mel de abelha europeia, africana ou africanizada, que são as com ferrão, a gente verifica uma diferença muito grande de viscosidade. Então, esses fatores são muito importantes para a extração, porém, para a questão sensorial, o mel de abelha nativa, ele é, assim, uma opinião até meio pessoal minha, mas ele é muito mais complexo, porque a abelha sem ferrão, ela é, às vezes, muito específica, e existem centenas de espécies. Então, por exemplo,
a gente verificou 5 tipos de méis. A coloração desses 5 tipos é extremamente diferente, a viscosidade, a acidez dele, o cheiro dele, então ele é muito mais complexo e às vezes ele passa por processo de fermentação, que o mel de abelhas com ferrão, que é a Apis, não passa. E essa fermentação ela pode trazer algumas notas adicionais, então ele é muito mais complexo, tanto que restaurantes de alta gastronomia, com estrela Michelin do Brasil, vários deles já usam este mel no menu de cada um. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Quando você optou por esse estudo, o que você escolheu primeiro, o mel ou o cacau? Então, eu diria que foi o mel, porque eu tenho o meliponicultura como hobby, então desde 2018 eu já comecei a trabalhar com abelha sem ferrão e eu já verifiquei essa complexidade do mel e um ponto muito interessante é verificar a baixa viscosidade dele. Aí olhando, falei, nossa, isso daqui parece mais um solvente, porque no laboratório a gente usa diversos tipos de solvente. Tem alguns que são um pouco mais viscosos, aí eu falei, pode ser que ele seja interessante. Só que na época eu estava trabalhando com resíduos de soja. Aí eu pensei, combinar às vezes o mel com soja não seja tão atrativo para o público. Mas aí eu comecei o meu pós-doc com o cacau, eu falei, o cacau parece ser mais interessante, já que tem um sensorial muito mais apelativo. Então foi o primeiro mel e depois o cacau. Entendi. E da mesma forma que veio o cacau, é claro que está em estudo ainda vai para a fase aí sensorial, pode, de repente, depois trazer outras frutas, laranja, por exemplo, abacaxi, usar no lugar da casca de cacau frutas. Exato, tem várias opções interessantes, às vezes alguma opção com outro tipo de sensorial, ou às vezes alguma outra planta com outro tipo de atividade, por exemplo, o café ele tem muita cafeína, então às vezes fazer um mel enriquecido com algum subproduto agroindustrial que tem muita cafeína, ou que tem um composto muito antioxidante, que seja bom para a pele, e seja então, a gente consegue fazer um produto, por exemplo, que a indústria cosmética possa adquirir esse extrato que a gente gera e adicionar como um aditivo em um cosmético. A gente está de um lado ainda muito inicial da pesquisa e a gente busca assim colaboração com empresas e com produtores para verificar a viabilidade de aplicação desse extrato em diferentes áreas. Qual que é a tua área de atuação? Qual o curso que você está fazendo? Eu estou vinculado à Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, onde tem o curso de nutrição, ciência de esportes, porém eu fiz engenharia de bioprocessos na Unesp de Botucatu, fiz meu doutorado em biotecnologia na Unesp de Botucatu também, com um tempo fora do Brasil, 2 vezes na Espanha, uma vez na Inglaterra, e agora fazendo meu pós-doc por aqui. A minha área é mais voltada para essa área de compostos bioativos, a extração, separação, uma parte muito forte de simulação e química verde. É que você falou que a faculdade, aí o curso está atrelado à faculdade de nutrição, mas você tinha um interesse no início de agregar valor ao agro, de juntar ao agro, e você já vem estudando as abelhas. Você tem alguma ligação com o agro, com criadores de abelhas, apicultores, produtores? Sim, eu tive muito contato, principalmente quando eu estava em Botucatu, porque existe um grupo muito forte na área de abelhas que tenta verificar, por exemplo, as abelhas são extremamente importantes para o agro pela polinização, então a gente tem um fator extremamente importante delas, e as abelhas nativas, assim, no caso das abelhas apis, mas no caso das abelhas nativas a gente também tem muito esse fator importante de polinização, principalmente de plantas nativas, já que a gente consegue identificar que elas têm uma seletividade maior por alguns tipos de flores. E essa questão do agro a gente já considera no grupo nosso, e eu acho que toda a minha carreira é muito importante, que foi trabalhar com os resíduos que o agro gera, já que o Brasil produz muito do agro
E junto com essa grande produção, a gente também tem grandes quantidades de subprodutos. E o que a gente busca vamos tentar valorizar esses subprodutos para a gente ter algumas alternativas de alto valor agregado, principalmente, com alta tecnologia, sustentabilidade, para gerar algo de alto valor agregado, um processo mais verde e opções, porque para a gente conseguir, além de ter esse produto final, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, eu trabalhava com galho, vagem e raiz de soja, que era deixado no solo, e verificar o que tinha nesse material para a gente valorizar. E agora eu faço com cacau, guaraná, caju, e sim, focado só nos subprodutos, que é algo que a gente tem muito e a gente consegue ver muitas possibilidades. Ô Felipe, você falou várias vezes sobre a viscosidade do mel. Um mel mais líquido, ele é mais fácil para ser trabalhado, para poder fazer essas misturas? Muito, ele é muito mais fácil. Então, para qualquer, até pensando no escalonamento do processo, ter um solvente menos viscoso facilita que o processo seja realizado. Por exemplo, se você quer bombear algo, é muito mais fácil você fazer o bombeamento de algo menos viscoso do que muito viscoso. Então, os processos são facilitados e o que a gente chama, que isso daí é algo mais específico, mas a cinética, que é o quão rápido a gente consegue fazer aquele processo, também é facilitado. Então, a gente tem várias vantagens desse mel de abelha sem ferrão, já que, por exemplo, o mel de abelha ápice chega numa porcentagem de água de mais ou menos 20%, enquanto alguns méis de abelha sem ferrão, 40%. Só que, por exemplo, esse 40% de água facilita a fermentação. E um outro ponto que a gente está analisando no nosso estudo é se esse processo com ultrassom reduz a carga microbiana e também reduz a fermentação. Então, a gente consegue um produto com menos possibilidade de fermentação e isso facilita a venda, já que o mel não necessitaria ser refrigerado, pasteurizado, nem nada, porque se o mel não é pasteurizado ou mantido em refrigeração, por exemplo, ele fermenta. Isso pode ser indesejado para o consumidor. Então, isso é outro ponto que a gente ainda também está analisando agora. Por um mel, a gente procura um mel assim mais denso, né? Justamente é o contrário. E esse mais líquido, com mais água, ele seria um mel, digamos, menos procurado para consumo, para consumir um mel diretamente, só para o consumo do mel? Seria um mel talvez de menor qualidade, até justamente porque aí você acaba agregando valor para esse mel que de repente ele não tem tanta saída? Então, eu acho que existe também um ponto muito, diria assim, cultural de consumo, da gente buscar muito mel de ápice, que é o mel que normalmente a gente está acostumado a consumir. E é o mel que está na prateleira de todos os supermercados. Dificilmente você vai ver um mel de abelha sem ferrão. E essa dificuldade tem vários entraves. Por exemplo, as abelhas sem ferrão, elas produzem muito menos, já que elas são menores, têm menor quantidade, a população é menor, e também a quantidade de produtores é muito menor. E além disso, ela também tem alguns problemas relacionados a, por exemplo, às vezes elas são um pouco mais frágeis comparado à ápice, que é a abelha com ferrão, por isso que a gente não vê esse mel no mercado. No entanto, esse mel está sendo muito mais explorado atualmente. Já existem, principalmente por alta gastronomia, produtos mais especiais, já que ele é um produto de alto valor agregado. O mel de abelha sem ferrão ele já tem um valor um pouco mais elevado, só que a gente pensa em possibilidades. O que, além dele mel cru, o que ele pode ser? E como a gente pode processar esse mel? Então a nossa pesquisa fundamentou mais nesses aspectos. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais para
praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitais 71 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitais 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitais 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Felipe, quem está em casa pode estar se perguntando, é um assunto que gera curiosidade e quando vem da academia, então, a gente sempre fica imaginando como funciona. Você tem um parceiro, um apicultor, alguém que fornece aí as abelhas ou a própria universidade tem essa colmeia aí à disposição para você poder fazer o seu estudo? Porque a casca a gente imagina que seja, do mesmo jeito que você precisa da abelha, você precisa da casca, que é o resíduo, mas você adquire a casca e essas abelhas, a universidade tem essa criação ou você tem uma parceria com algum apicultor para poder desenvolver o estudo? Então, eu vou começar da casca, já que a casca ela é doada pela CAT de São José do Rio Preto, que é uma cooperativa que eles estão tentando inserir o cacau no estado de São Paulo, então eles doaram para a gente esse material. E além disso, os méis, que inicialmente eu testei 5, depois eu peguei mais de 3 espécies, eles foram adquiridos junto a produtores. Então, nesse caso, esse projeto inteiro ele é financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia fortemente o desenvolvimento tecnológico do Estado na área de pesquisa e inovação. E com esse financiamento a gente consegue fazer aquisição, por exemplo, de méis, ou se a gente tem interesse de fazer um processo mais tecnológico e as análises são extremamente caras, a gente consegue esses parceiros e esses financiadores. Porém, além disso, a gente atualmente também está focando em buscar parcerias com empresa. Então, por exemplo, uma empresa que produz cacau e tem interesse de valorizar os subprodutos dessa indústria. Eles podem entrar em contato com a gente, principalmente passando pela agência de inovação da Unicamp, que é a Inova. Eles fazem assim, essa intermediação e a gente é extremamente aberto a fazer essas parcerias, a buscar novas soluções e atualmente é mais nesse sentido. Então a gente busca colaboradores, a gente tem a financiação da FAPESP, a Unicamp dá a estrutura, então são vários suportes que a gente obtém. Já vem o mel pronto, né? Você só escolheu o tipo de mel que você iria trabalhar. E o que torna a técnica alinhada aos princípios da chamada química verde? Seria esse reaproveitamento aí da casca, dando um destino correto para aquilo que varia, dando um passivo, acaba virando um ativo da natureza, né? Exatamente. E existem outros pontos que são extremamente relevantes. Por exemplo, o mel de abelha sem ferrão, se a gente usa como um solvente, existem vários pontos benéficos. O primeiro é que ele não é tóxico. Então a gente pode manipular ele sem muita preocupação. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo concreto, o metanol é um solvente muito empregado pela indústria. Porque ele tem muita capacidade, ele tem vários benefícios em termos de processo, só que ele é extremamente tóxico. Então imagina um comparativo de eu fazer esse processo com mel de abelha sem ferrão ou com metanol. Para quem não está trabalhando com isso, é muito mais seguro você usar um solvente que a gente fala que não é tóxico, ou que tem uma toxicidade muito baixa. E então tem esse ponto de toxicidade, tem um ponto que ele provém de uma fonte renovável, que é a natureza,
Por exemplo, ele não é um solvente que vem do petróleo, por exemplo. Então, às vezes, a cadeia produtiva dele é muito menos, é muito mais benéfica ao meio ambiente, traz menos danos. E, além disso, a gente fala que a gente consegue reduzir etapas por meio desse processo. Porque se a gente quisesse fazer de outra maneira, no caso, fazer um extrato com um solvente, secar o solvente, depois adicionar em um produto, a gente teria muitas etapas. Então, o que a gente tentou fazer com esse processo foi usar um solvente verde, reduzir etapas, reduzir material empregado, fazer um processo mais eficiente por meio do ultrassom, que a gente consegue reduzir tempo, custos. Então, tem várias coisas atreladas que ligam o nosso trabalho à química verde. O Brasil é o país do agro, o produtor está lá dia após dia, sol, chuva, mas o agro é ciência, a pesquisa ajudou a transformar o Brasil no país do agro, graças a estudos como o do Felipe, e com certeza esse mel vai trazer benefícios para pequenos produtores, cooperativas, que vão ter o quê? Vão ter um valor agregado, né? Maior valor agregado ao mel que eles já produzem. Sim, a gente busca muito que o produtor, por exemplo, tanto do mel quanto do cacau, tenha alternativas para gerar mais lucro. Por exemplo, a gente pensa sempre em um processo de alto valor agregado, sempre tentando otimizar para que eles consigam gerar um novo tipo de produto ou uma cadeia diferente, mudar um pouco o processo atual, com alternativas às vezes com maior valor agregado no produto final. Isso principalmente para pequenos produtores pode ser muito valioso, mas também produtores de grande porte, de cacau, por exemplo, que isso sim existe, também é valioso, já que eles conseguem mitigar um pouco desse subproduto que muitas vezes é não descartado, mas usado para atividades de baixíssimo valor agregado. Então a gente tenta combinar vários fatores, até a questão social e econômica, por meio de, às vezes, alguma cooperativa que tem interesse, um pequeno produtor que vê uma possibilidade de agregar um novo produto no seu portfólio, e isso para a gente também é muito importante. E as abelhas, principalmente as nativas, também ajudam na preservação da biodiversidade brasileira, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que fazendo trabalhos com mel de abelha sem ferrão, mesmo que às vezes a gente ainda esteja no começo, traz à tona um pouco esse tema da biodiversidade brasileira, que a gente tem coisas muito interessantes aqui, que a gente tem potencial de explorar novas possibilidades e que existem. Por exemplo, a maioria das pessoas não conhecem as abelhas sem ferrão, o mel de abelha sem ferrão, a complexidade desse mel. Eu acho que qualquer pessoa, principalmente quem tem muito interesse na área culinária, gosta muito de provar coisas diferentes, vai ver que é um universo gigante, extremamente interessante, só que a gente pensa sempre em explorar mais, tentar buscar alternativas, verificar possibilidades, trazer ao público que existe isso, que a gente está tentando processar esse material, torná-lo mais interessante, coisas do tipo. Qual que é a previsão aí para a conclusão do estudo, Felipe? Então, agora a gente está fazendo mais um trabalho, só que eu mencionei brevemente, mas o trabalho atual nosso é verificar se esse processamento que a gente fez com o ultrassom reduz a carga microbiológica do mel. Então já é um fator muito importante para o produtor ter uma alternativa para a pasteurização tradicional, e assim a gente consegue, por exemplo, trazer de maneira mais fácil esse mel para o consumidor, só que nesse trabalho a gente não está focando muito nas cascas de amêndoa de cacau, mas sim simplesmente no processamento do mel, que é algo necessário. E os passos seguintes é a valorização, esse processo de valorização já feito, porém fazendo análises sensoriais, testando outras matérias-primas e verificando se a gente consegue até, por exemplo, o primeiro trabalho foi focado em extrair compostos, que era a teobromina, a cafeína e os compostos fenólicos. Desta vez a gente já está pensando, será que a gente consegue adequar alguma coisa no processo para trazer o sensorial mais forte, não simplesmente só extrair os compostos? E é isso que a gente está buscando. Então, provavelmente esse ano, de 2026, a gente já vai conseguir concluir mais algumas partes sensoriais, e a gente também já está em conversas com produtores de cacau, de mel, para verificar se algum deles tem interesse. Então, a gente já tem a patente desse processo, e são colaborações que a gente ainda está buscando fazer para esse próximo ano.
Não demora muito não, as pesquisas são demoradas, os estudos e tal, mas no caso esse aqui, provavelmente mais 1 ano, 2, você já está conversando com os produtores aí, logo mais a gente pode ter um mel de chocolate aí no mercado. Esperamos muito. Felipe, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aí, parabéns pelo estudo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo esse tempo. Gratidão a você que nos acompanha aqui, a Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.